Olá, me chamo Mário, sou apresentador do Psicocast e também estudante de Psicologia do sexto período. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Psicocast, hoje com a participação mais que especial de dois especialistas no assunto, Giovana Lopes, estudante de Psicologia, e também o Alexandre Dantas, que também faz parte do curso de Psicologia. Hoje, vamos discutir um tema muito importante, a comunicação entre pais e filhos adolescentes. Sabemos que essa fase é cheia de desafios e manter um diálogo saudável pode ser difícil para muitas famílias. Na psicologia, esse assunto é amplamente estudado porque afeta diretamente o desenvolvimento emocional dos adolescentes. Então, por que a comunicação é tão complicada nessa fase? E como podemos melhorá-la? Vamos explorar isso juntos. Oi, gente. Então, como o Mário já me apresentou, meu nome é Giovana, eu sou estudante de psicologia, estou no sexto período e diante do tema, que a gente trouxe hoje para abordar, eu acho que um dos grandes problemas na comunicação entre pais e adolescentes é a diferença de linguagem. Os adolescentes estão imersos em um mundo de gírias e tecnologias que os pais muitas vezes não entendem completamente. Além disso, temos a questão da diferença geracional. Cada geração tem suas próprias referências e formas de ver o mundo, e isso pode criar barreiras no diálogo. Olá a todos os ouvintes, meu nome é Alexandre, também sou estudante do sexto período de Psicologia e como o tema aborda, como o Mário apresentou, a Giovana falou um pouco sobre isso também, outro ponto importante que eu trago é a independência. Os adolescentes estão em uma fase em que querem tomar suas próprias decisões e explorar o mundo. Mas, ao mesmo tempo, os pais sentem a necessidade de proteger e orientar os seus filhos. Isso acaba gerando um conflito, porque enquanto os adolescentes buscam autonomia, os pais tentam impor certos limites. E é aí que muitas vezes o diálogo trava. Exatamente. A dificuldade é encontrar o equilíbrio entre dar espaço para que os adolescentes cresçam e, ao mesmo tempo, estar presente para orientá-los. Esse é um dos maiores desafios para as famílias hoje. Acredito eu que essa é uma linha muito tênue, entre você interferir a ponto de interferir nas decisões desses adolescentes, porque você precisa estar ali para dar um apoio, porque, como todos nós sabemos, o adolescente ainda não está preparado para tomar suas próprias decisões, mas também dá o espaço para que esse adolescente possa tomar suas decisões, possa pensar por si só, porque ao longo da vida ele não vai ter esse apoio, seja dos pais ou do familiar que está ali presente com ele. E baseado exatamente nessa premissa que a gente trouxe, que a gente abordou, relacionado a essa dualidade entre soltar ou prender, a gente tem essa identificação porque todas as experiências, elas se encaixam em um momento, elas são coletivas. E acredito que quando estávamos ali no nosso período de adolescência, também passamos pelas mesmas situações e na época não compreendíamos de fato como e por que essas coisas aconteciam. Então hoje a gente se pega na fase em que nossos pais já passaram um dia e a gente tenta não cometer os mesmos erros. Mas mesmo assim, não tentar cometer os mesmos erros e fazer que tudo funcione de uma maneira assertiva, tanto para a gente quanto para os nossos filhos, para poder formar bons cidadãos, acaba fazendo com que em um momento ou outro a gente vai errar e a gente vai ser o motivo de um possível trauma, na vida dos nossos filhos. Através de estudos conseguimos confirmar que uma grande porcentagem dos traumas que os adolescentes vão carregando durante a sua vida é exatamente no que ocorre, na maneira que você aceita ele dentro de casa, da maneira em que você compreende o dia a dia do seu filho ou como você solta ou prende ele. Então, continuando dessa ideologia, uma das coisas que, para mim, continuam sendo o mais importante é a questão do diálogo, a questão da linguagem. Porque se a gente analisa a questão sociopsicoemocional desse adolescente, então a gente está falando do todo. Então, uma coisa que vai refletir muito na vida adulta dele é a autoestima.
Então, a forma como a gente trata esse adolescente, que ele está entrando na vida adulta através da linguagem, é muito importante para a formação adulta dele. Porque é nessa fase que ele está se descobrindo. Então, para ele, tudo é uma certeza absoluta, tudo é verdade absoluta. Então, se ele começa a tentar estilos novos, roupas diferentes, é porque ele está tentando se descobrir ali. E no momento que você olha e fala, nossa, mas você vai sair com essa roupa? Nossa, mas você vai andar desse jeito? Essa linguagem atrapalha muito na formação dele, na autoestima dele e vai refletir lá na frente na vida adulta dele. Então, essa questão da linguagem, Essa repressão do adolescente acaba não sendo boa, né? Exatamente, eu acho que é o mais importante, é o diálogo. A forma como você fala, a forma como você trata essas questões é muito importante porque acaba refletindo lá na frente quando ele se tornar um adulto com baixa autoestima. Eu também penso que nós, como pessoas que já passamos por essa experiência, né, na adolescência, eu acho que uma das nossas principais funções e também, que eu diria, uma certa missão é tentar passar essa questão da adolescência para os nossos filhos de uma forma mais leve, né? Eu acho que entender a pluralidade, né? Questões de cultura, questões de tempos, né? E entender que o adolescente ele está vivendo em uma época completamente diferente da minha e da mesma forma que eu vivi, de uma forma completamente diferente dos meus pais, né? Então, eu acho que você querer usar as mesmas formas, os mesmos jeitos de pensar e às vezes querer aplicar a sua cultura que você teve, né? O tempo que você viveu, né, no tempo que o adolescente está vivendo hoje, acaba reprimindo esse adolescente, acaba causando um trauma, né, e até mesmo influenciando na vida adulta desse adolescente. Isso, porque quando a gente fala sobre influência, né, influenciar esses adolescentes de certa forma, a gente tem que levar em consideração que o adolescente ele tem dificuldade em regular as suas emoções. Porque se a gente for pensar pelo aspecto biológico, né, a gente for pensar como acontece dentro do cérebro dos adolescentes, durante essa fase, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle dos impulsos e pela tomada de decisões, ele ainda está em desenvolvimento. Então, isso significa que os adolescentes podem agir de forma impulsiva, né? E eles podem ter essa dificuldade em regular as emoções. Exatamente. Porque quando a gente para analisar o córtex pré-frontal, também temos a identificação, através de estudos também, que ele termina de se formar ali aos 25 anos de idade, numa fase que você realmente já está entrando na fase adulta. E esse desenvolvimento cerebral afeta diretamente a comunicação. Além das mudanças biológicas, os adolescentes estão passando por uma busca intensa por identidade. Eles questionam quem são, o que querem, e isso pode levar a mudanças bruscas de humor o tempo inteiro. Um dia estão super abertos, no outro podem estar irritados e fechados. E essa impulsividade é a característica nata, né, da adolescência. Claro que tudo isso afeta como eles se comunicam, né, com os pais. Quando estão emocionalmente sobrecarregados, podem reagir de forma mais agressiva ou mais impaciente. Por isso é tão importante que os pais entendam o que está acontecendo nessa fase e tenham também a paciência, né? Saibam lidar com o momento que esse adolescente está enfrentando. Sim, sim. E outro aspecto que precisamos considerar também são os fatores socioculturais, né, desse adolescente. A tecnologia e as redes sociais, elas desempenham um grande papel no distanciamento entre pais e adolescentes. Hoje em dia, muitos jovens passam mais tempo online do que interagindo com a família. Exatamente. E isso pode criar uma desconexão, exatamente porque os pais, eles já vêm de outra situação sociocultural e os adolescentes estão numa fase, né, diferente. É aquela questão da geração Z com a geração do millennial, né? Então são gerações que não entendem, não compreendem como que funciona uma outra. Eles tentam, mas eles não conseguem compreender de uma maneira assertiva. Exatamente, saber entender a realidade de cada um e dar o tratamento devido de acordo com essa realidade que foi vivida, né? Então, o contexto cultural e social de cada família influencia bastante. Em algumas culturas, por exemplo, os pais são mais autoritários, o que pode dificultar o diálogo. Já em outras, há mais abertura e flexibilidade, por exemplo, o que facilita a comunicação. Isso é verdade. E o uso constante da tecnologia também, né, pode criar uma barreira invisível, onde os adolescentes preferem se conectar com amigos online do que ter uma conversa em família. Isso precisa ser abordado com atenção.
Então, quando a gente para pensar em todos esses aspectos, o que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação? Um dos primeiros passos é criar um espaço seguro para o diálogo. Os adolescentes, eles precisam sentir que podem se expressar sem medo de serem julgados ou reprimidos. É aquela mesma questão que eu tinha falado no início. Se ele está tentando se achar, se encontrar de questões visualmente falando, por exemplo, se ele veste uma roupa diferente, não é você olhando para ele e falando, nossa, mas você vai sair com essa roupa desse jeito, não é um diálogo mais assertivo. Sim, e outra dica importante é a escutativa, né? Então, os pais, eles devem ouvir com atenção, sem interromper ou criticar, mostrando que estão dispostos a entender o ponto de vista deles. Isso ajuda a criar uma conexão mais forte. Você concorda? Concordo, sim. Quando o diálogo se torna muito difícil, eu acho que a busca de uma ajuda profissional da psicologia pode ser muito útil. Elas podem auxiliar tanto os pais enquanto adolescentes a lidarem com esses desafios de forma mais saudável. Então, se a gente for pegar tudo isso que a gente falou, a gente for chegar a uma conclusão, em resumo, a comunicação saudável entre pais e adolescentes é essencial para o bem-estar emocional de ambos, né? Porque a gente não está aqui também para falar só sobre o adolescente, a gente tem que levar em consideração também os pais. Eu gosto muito de uma frase que a gente para e analisa e fala assim, não, peraí, também é a primeira vez deles vivendo a vida. Exatamente. Então, quando há um diálogo e compreensão, os adolescentes se sentem mais apoiados e confiantes. Sim, sim. E é muito importante lembrar que essa fase passa, mas o impacto de uma boa comunicação pode durar para a vida toda, né? O apoio emocional, ele é fundamental. E a gente precisa entender que esse apoio emocional, como o Mário disse ali no início, ele precisa acontecer de ambas as partes. Ele precisa ser algo mútuo, né? Obviamente, a educação de como os nossos filhos vão se portar no futuro, ela vem dos pais. Mas a gente precisa ter esse ponto onde a gente para e pensa as pessoas que a gente está formando no mundo, né? O impacto que eu estou causando ao negligenciar um comportamento do meu filho, o impacto que eu causo ao pensar demais, ao fazer uma ação sobre uma ação do meu filho. Então, a gente precisa entender, assim como os filhos entendem os pais precisam entender os filhos. Buscar ajuda através de um diálogo mais assertivo, numa terapia, por exemplo, é essencial nessa fase. E para ambos, quando você olha o seu filho, ele sempre vai ser o espelho que você colocou que você definiu, né? Quem você é. Seu filho sempre vai se espelhar em Reflexo, A forma você. que você mostra, né? Exatamente, o reflexo. E se você é um reflexo para o seu filho, essas ações que você possui hoje, e aí, você vai se preocupar com elas ou você tá feliz com as suas ações, sabendo que seu filho vai copiar o que você faz? E é muito importante também, né, Alexandre, que a gente possa continuar investindo, né, nesses laços e fortalecendo o entendimento mútuo. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento de um adolescente. Muito. É isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um Psicocast. Psicocast. Sigam aí para os próximos episódios. Samara, roda a vinheta.